Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao curso de Física Contemporânea. Meu nome é Matheus Lima, sou professor da Faculdade de Física da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e hoje nós vamos iniciar a nossa unidade 2, que trata da radiação de corpo negro. Na aula de hoje eu vou falar sobre a lei de Stefan Boltzmann. Vamos lá. Bem, a nossa unidade trata de radiação de corpo negro. Então, precisamos saber o que é essa radiação de corpo negro, né? Então, precisamos saber aí. De uma maneira geral, eu posso definir a radiação de corpo negro como sendo a radiação térmica emitida a partir de um corpo negro que se encontra em equilíbrio térmico com o seu ambiente. Pronto, acabou a aula. Não, né? Vamos lá. Então, para saber o que é radiação de corpo negro, antes nós precisamos saber o que é radiação térmica, o que é um corpo negro e o que é equilíbrio termodinâmico. Então, vamos começar pelas primeiras coisas aqui. O que é radiação térmica? Bem, é a radiação eletromagnética emitida por qualquer corpo devido à sua temperatura. Ou seja, qualquer corpo que tenha uma temperatura diferente do zero absoluto, a priori pode emitir radiação eletromagnética que está associada a essa temperatura. E essa radiação eletromagnética vai estar em algum lugar do espectro eletromagnético. Então, o espectro eletromagnético, nós vamos lá desde comprimentos de ondas longos, lá vindo das ondas de rádio, passando por micro-ondas, atingimos o infravermelho. Uma pequena faixa desse espectro compreende a luz visível, que vai ali em torno de 700 nanômetros até 400 nanômetros de comprimento de onda. Depois já não enxergamos novamente, que é ultravioleta, raio-x, raios gamas. Observe que conforme vai diminuindo o comprimento de onda, significa que a frequência está aumentando. Então, nós temos energia aumentando nesse sentido aqui. Logo, eu vou poder associar a radiação térmica, é justamente isso, você associar uma temperatura a uma radiação eletromagnética. Então, quanto maior for essa temperatura, significa que mais energética é a radiação emitida. Então, mais para a direita você vai estar aqui no gráfico. Agora que nós sabemos o que é essa radiação térmica, vou mostrar aqui alguns exemplos. Aqui são fotografias térmicas, né? Nós chamamos de termografias. Então, tem de vários objetos aqui essa daqui é um corpo humano. Observe que no espectro da luz visível, aqui, nessa pequena faixa do espectro aqui, é essa imagem que está cortada aqui ao meio, né? Então, no espectro visível, o corpo humano está lá refletindo a luz que rodeia no ambiente, né? Vai lá e reflete. Mas quando aplicamos um filtro aqui de infravermelho, por exemplo, nós podemos observar quais partes do corpo estão com a temperatura maior ou menor, associando isso a um diagrama de cores, né? E aí você tem qualquer corpo aí que tenha, desde construções, instalações industriais e tudo mais. Quando você associar esses corpos, não estão ali, podem estar com a temperatura baixa. Isso quer dizer que eles estão emitindo pouca radiação eletromagnética, mas estão. Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a radiação emitida. E nós temos filtros para capturar isso, né? A maioria dos celulares hoje tem esse tipo de filtro ou câmeras especiais para isso. Quando nós associamos essa termografia a uma escala de temperatura, nessa figura aqui, ó, você tem bem aqui uma escala de temperatura. Nessa aqui também, deixa eu ver. Nós chamamos essa termografia de termograma. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um radiador térmico que tem uma escala de temperatura aqui indo de 22,5 até 62,8 graus Celsius.
E é interessante observar aqui, há um código de cores, né? Então, conforme a cor, nós podemos associar qual é a temperatura. Nessa ideia de associar essa temperatura a uma radiação eletromagnética. Aqui a gente está fazendo no visível, né? Aqui, não no visível, né? Aqui está no infravermelho, desculpa. Aqui que seria no visível, né? A única que está no visível aqui é essa parte aqui da pessoa que está sendo iluminada pela luz ambiente, e a câmera tirou duas fotografias que estão sobrepostas, né? Uma no espectro visível, a outra no infravermelho. Pois bem, agora que nós sabemos o que é radiação térmica, vou dar um outro exemplo aqui do quão útil ela pode ser. Para que serve esse espectro térmico que a gente está tirando aqui? Aqui a gente tem à esquerda uma nebulosa, a nebulosa do Anel do Sul, que foi fotografada recentemente pelo telescópio, pelo radiotelescópio, né, o Space James Webb, desculpa. E aqui na esquerda a gente tem como é essa nebulosa no espectro visível, da luz visível, lá entre 700 e 400 e poucos nanômetros. Quando foi feita a fotografia da mesma nebulosa com um espectro do infravermelho, a gente observou algumas características aqui, né? A principal aqui, por exemplo, no espectro visível, tem apenas uma estrela aqui central nessa nebulosa. E no espectro, não sei se vocês conseguem observar, depois baixem um PDF aí e deem uma olhada. Aí a gente observa que esse sistema é um sistema binário aqui do centro dessa nebulosa. São duas estrelas ali orbitando mutuamente uma a outra. E então é interessante a gente observar que essas termografias, esses termogramas, eles são úteis para a gente analisar o comportamento desde instalações industriais aqui, mas também para utilizar em aplicações astronômicas, né, em radiotelescópios. Aqui eu tenho à direita uma foto de Júpiter, né? E aqui na direita eu tenho uma foto no espectro visível, né? E aqui à esquerda eu tenho no infravermelho. A gente vê a atividade térmica de Júpiter, né, se concentrando ali mais no infravermelho. Ok, então prosseguindo aqui. Então, no intuito de compreender o que é a radiação de corpo negro, né, que é a radiação térmica emitida a partir de um corpo negro que se encontra em equilíbrio termodinâmico com seu ambiente, já sabemos o que é radiação térmica. Vamos agora saber o que é um corpo negro. Um corpo negro é um corpo físico idealizado que absorve toda a radiação eletromagnética nele incidente, independente da frequência ou ângulo de incidência, e por isso é capaz de emitir em cada parte do espectro eletromagnético a máxima energia devido apenas à sua temperatura. Então vamos lá, começar a desmembrar esse período aqui por partes. Por que a gente diz que é um corpo idealizado? Bem, é um corpo idealizado porque não existe na natureza um corpo capaz de absorver toda a radiação eletromagnética que incide sobre ele. Ele tem que refletir uma parte disso. Então não tem esse corpo que realiza esse processo de conversão entre a energia, conseguir absorver toda a energia que incide sobre ele. Então por isso que a gente diz que é um corpo idealizado. Ainda mais essa radiação eletromagnética, como eu mostrei anteriormente aqui, o espectro eletromagnético é muito vasto, né? Então a gente tem lá desde baixas frequências até altas frequências, não tem um corpo. A gente tem, geralmente, principalmente quando a gente tem agora esses materiais que são construídos pelo homem, né? Os metamateriais ou materiais engenheirados que a gente constrói um material com certas características. Eu quero que esse material absorva mais aqui no infravermelho, ou no infravermelho próximo, ou na faixa do ultravioleta. Você constrói seu corpo, ou encontra ele já na natureza, um material que absorve
boa parte da radiação em certas bandas. Agora, um material que é capaz de absorver todo o espectro eletromagnético é uma idealização física, né? Tipo aquela questão, despreze o atrito. E uma outra característica que a gente tem que entender desse corpo idealizado é se ele é capaz de absorver toda a radiação que incide nele, logo ele tem que ser capaz de emitir também toda essa radiação que ele absorveu. Então, todo bom absorvedor, então, via de regra geral, ele também é um bom emissor. Então, o nosso corpo negro, se ele absorve toda a energia que ele consegue absorver, ele vai reemitir aquela energia sem perdas. Por isso que também é uma outra idealização, né? Que corpo é esse que consegue toda a energia que ele absorveu e ele emite sem perdas, né? Um rendimento de 100%? Impossível. Então, vamos continuar na caracterização desse corpo negro. Esse corpo idealizado que absorve toda a energia eletromagnética que incide nele e, por isso, também é capaz de emitir toda essa energia que ele absorveu nas faixas do espectro eletromagnético. E essa energia ela é devida à sua temperatura apenas. Apenas a temperatura é responsável por essa energia que ele está emitindo. Então, aqui eu tenho um corte transversal. Imagina que você tivesse um cilindro aqui, que é para tentar ilustrar essa. Se ele é capaz de absorver toda essa energia, então você tem que imaginar que um corpo real, se você joga energia, ele vai absorver uma parte, mas ele também vai refletir um pouco disso, né? Pode ser mais ou menos, mas ele não vai conseguir absorver 100%. Ainda mais nessas condições aqui que eu estou dizendo que é independente da frequência que você está incidindo, da radiação que está incidindo sobre ele e do ângulo também. Então, para a gente imaginar como seria esse corpo idealizado, como se tivesse um furinho nele e aí toda a radiação que entrasse ficasse presa ali dentro desse corpo, né, como se fosse uma cavidade oca, e ela só pode sair pelo mesmo lugar que ela entrou. Então, por isso que aqui dentro ele seria perfeitamente refletor. Entrou, essa radiação vai ficar refletindo aqui dentro até sair pelo mesmo lugar por onde entrou. Deixa eu ver se vai rodar um videozinho aqui para tentar ilustrar como seria esse corpo negro idealizado. Aqui, ó, é como se fosse um corpo negro qualquer, que tem forma de paralelepípedo, e esse furinho é por onde vai sair a radiação que entrou. Tudo que entrou vai ficar refletindo lá dentro e vai ter que sair. A gente faz uma analogia termodinâmica. Quando a gente estuda um sistema termodinâmico clássico, né, a gente costuma analisar ele como sendo um gás aqui dentro. Então, as partículas estão aqui sujeitas a temperatura, pressão e tudo mais. Agora, no corpo negro idealizado, o que eu tenho é radiação, ao invés de analisar a questão de moléculas ou outros tipos de partículas. Então, no caso da radiação, se eu fosse falar de partículas, eu poderia chamar isso aqui de um gás de fótons. Então, toda a radiação que entrou pelo furinho aqui lá para dentro da cavidade do corpo negro vai ficar refletindo lá e vai sair por esse mesmo lugar. Então, isso seria esse corpo negro idealizado, que eu já estou adiantando que não tem um corpo capaz de, primeiro, absorver toda a radiação, independente da frequência ou ângulo de incidência, e reemitir 100% dessa radiação também. Tem que haver alguma perda aí, né? Seja por aquecimento ou outros processos aí. Como é que se dá essa questão do corpo negro real, né? Para começar, no corpo negro real, a gente vai ter perdas. Ele não vai conseguir absorver toda a radiação eletromagnética que incide nele. Dependendo do tipo de liga, de material que a gente tem, ou seja, um material encontrado na natureza, que não seja construído pelo homem, esse material ele vai ter faixas de frequência, como eu disse anteriormente lá do espectro eletromagnético, vai ter faixas de frequência aonde ele vai absorver, vai ter uma absorção de radiação otimizada, mas não é
todo o espectro eletromagnético. Também o ângulo de incidência, né? Às vezes o ângulo de incidência vai favorecer mais com que essa radiação que atinge a superfície seja refletida e não absorvida pelo material. E ele também não vai ser capaz de emitir em cada parte do espectro eletromagnético, vai ser em faixas desse espectro essa radiação que ele absorveu. E é interessante observar que essa questão do estudo do corpo negro está muito ligada à metalurgia. Então, desde quando o mundo é mundo, o ferreiro aí quer moldar lá a sua liga metálica e ele esquenta. Então, ele observava que conforme você vai aquecendo o corpo lá, jogou o carvão, acendeu lá a forja, aqueceu o metal. Conforme vai aumentando essa temperatura, vai mudando a cor. Então ele passa aqui, então você pode associar uma temperatura a uma cor. Então o bom ferreiro, ele sabe qual é a temperatura lá da liga que ele está trabalhando só pela cor. Então um corpo menos aquecido, ó, ele saiu lá, começou a aquecer, ele saiu lá do infravermelho, entrou no visível, no vermelho, vai para o laranja, amarelo, aí até chegar no azul e depois vai passar para o ultravioleta, conforme vai aumentando a temperatura dessa emissão. Então, essa emissão de radiação está associada à temperatura do corpo. E também está relacionado ao fato de, nessa parte do espectro visível, estar mudando a coloração, indica isso, né? Que conforme vai aumentando a temperatura, muda o comprimento de onda associado à radiação eletromagnética emitida. O comprimento de onda ou a frequência, né? Um relacionando com o outro aí, com o inverso do outro. Pois bem, então sabemos o que é um corpo negro. Essa idealização de um corpo capaz de absorver toda a radiação nele incidente e toda a radiação que ele emite está associada à sua temperatura. E só por curiosidade eu vou citar aqui as paletas que a gente tem nessas escalas de temperatura. O primeiro investigador a analisar isso e estabelecer uma paleta de cores associando uma cor a uma temperatura, até onde eu tenho conhecimento, foi Kelvin. Então, Lord Kelvin estabeleceu lá, quando ele estava estudando a parte da escala absoluta dele, né, de temperatura, onde o zero seria, o zero absoluto representa a temperatura onde todos os constituintes da matéria estão em repouso absoluto lá, e conforme vai aumentando a temperatura, vai mudando o grau de agitação dessas moléculas lá. Então, essa paleta que a gente chama, essa escala de Kelvin, a gente também associa com o que a gente chama de paleta de cores natural, dada em Kelvin. Aqui, nas duas fotos, tanto da esquerda quanto da direita, eu tenho o mesmo radiador que está com a mesma variação de temperatura, de 31 até 86 graus aí. E é interessante, ó, a gente tem a paleta natural de Kelvin aqui, a paleta natural ou escala de Kelvin, né? Começa a entrar lá no visível, no vermelho, por em torno de 1500 kelvins, e conforme você vai subindo a temperatura, você vai mudando a cor, chegando lá pelos 9000 kelvins associado ao ciano, né? Mas a gente tem uma escala de temperatura e cor que a gente chama de escala do ferro, que está associada a uma paleta intuitiva, também vai encontrar por aí, chamada de paleta intuitiva. Por que intuitiva? Porque está associada à metalurgia de ligas metálicas de ferro, né? Então, o ser humano está mais acostumado com essa escala. Tanto os smartphones que vêm com esses filtros, eles vêm com essa escala intuitiva aqui. Mas tem aplicativos onde você pode utilizar essa paleta natural aqui. E aí, como ele está associado a essa escala associada à fundição de ferro, então ele começa lá nos 1500 Kelvin, mas vai em torno de 5000 Kelvin e já parou, porque aqui você já fundiu a sua liga, né? Já derreteu ela. Então, se você mostrar essa imagem aqui para uma pessoa que não tem conhecimento científico de termodinâmica mais apurado, ela vai te dizer que essa parte que está aqui alaranjada, amarelo, é a parte mais quente do material. Porque é intuitivo para ela, que ela faz isso baseado no que... Quem nunca esquentou uma chave de fenda
na boca do fogão para furar alguma coisa aí, né? Então você vê essa mudança ali de coloração, então você sabe que aqui está mais quente. Agora essa daqui ela não é tão intuitiva, né? Por isso a gente chama de paleta natural, que está lá na escala de Kelvin. Mas aqui é como diz o filme, né? Azul é a cor mais quente, né? Tá aproximando do azul ali, onde a gente está as colorações mais quentes, subindo do azul para cima. Um fato curioso é que, independente da escala que você esteja trabalhando, ou a paleta de cores, né? Você observem aí que a gente não tem verde, né? Vai do amarelo aqui, fica branco. Tanto que quando você vai olhar lâmpadas, às vezes as lâmpadas associam a cor, né? O branco, o tom de branco, com temperatura. Se vocês forem lá comprar lâmpada de LED aí, trocar na casa de vocês, deem uma olhada lá qual é o tipo de branco. Tem um branco que é mais azulado, tem um branco que é mais alaranjado. Então tem que ver aqui, não tem verde, nenhuma das duas. Aí fica a pergunta, vocês já viram alguma estrela verde? Deem uma pesquisada aí. Por que a gente não tem estrela verde? Aí vocês vão entender melhor por que não tem verde aqui nessa escala. Pois bem, no caminho para entender o que é radiação de corpo negro, nós já sabemos o que é a radiação térmica, essa radiação lá associada ao espectro eletromagnético e à temperatura do corpo. Sabemos o que é um corpo negro, está emitindo toda a radiação que ele absorve em todas as faixas do espectro eletromagnético, e essa radiação depende exclusivamente da sua temperatura. Precisamos saber o que é o equilíbrio termodinâmico. Equilíbrio termodinâmico é o estado estável, o estado estacionário estável, que eventualmente é atingido com o sistema interagindo com o seu ambiente ao longo de um grande período de tempo. Quando você pega um corpo que possui lá uma certa temperatura, se você deixar ele lá em contato com o ambiente, uma hora você atinge o equilíbrio térmico. Então, esse estado estacionário estável, ele seria indo mais além, não é só associado ao equilíbrio térmico. O equilíbrio, quando a gente olha todas as variáveis termodinâmicas que a gente tem no corpo, a pressão, temperatura, o volume desse corpo, o potencial químico, o número de mols, se torna constante, deixa de variar. Então, quando você analisa isso num período de tempo longo, então essas grandezas vão deixar de variar, vão se tornar constantes. Isso indica que você atingiu o equilíbrio termodinâmico. Em outras palavras, no equilíbrio termodinâmico, não há fluxo nem de matéria, nem de energia no seu sistema que você está analisando. Então, quando a gente fala a palavra equilíbrio termodinâmico, ela implica necessariamente que você está em equilíbrio térmico, a sua temperatura é constante. Equilíbrio químico, potencial químico lá constante. Não tem mais interações químicas ocorrendo ali na sua substância ou no corpo que você está trabalhando. Equilíbrio radiativo, você não tem mais fluxo de energia associado. E também equilíbrio mecânico, as variáveis mecânicas, ou, por exemplo, pressão, volume, que estão associadas indiretamente aí com variáveis de movimento do corpo, você está com essas variáveis constantes. Então, o movimento, seja se num gás, as suas partículas, moléculas do gás que você está analisando, atingiram lá a sua condição de equilíbrio mecânico. Então, um movimento constante ali está associado a elas. Então, lembrem-se, equilíbrio termodinâmico não é apenas equilíbrio térmico ou equilíbrio químico, radiativo e mecânico. São todos eles ao mesmo tempo. E isso a gente encontra num sistema quando ele interage com o seu ambiente com um período de tempo considerável. Por exemplo, aqui eu estou considerando 2 recipientes com um líquido que está aquecido. Aqui eu tenho uma temperatura T, vou chamar T1, aqui eu tenho uma temperatura T2, onde T1 é maior do que T2. E eu estou utilizando qual escala aqui, né? Se eu estou dizendo, estou utilizando aqui uma temperatura, utilizando aquela escala lá, associando o vermelho, né? Para o corpo que está mais quente. Então, seria a escala do ferro, né? Aqui, com o passar do tempo, a gente vai ter aqui um fluxo de radiação nessa substância
que vai ter uma quantidade de calor que vai estar passando do corpo mais quente para o corpo mais frio aqui, esse trânsito de energia, até que vai chegar uma hora que vai atingir aí esse equilíbrio termodinâmico. Vão estar com a mesma temperatura, os dois corpos, vai ter um momento em que vai ser igual a T2, então indica que você atingiu o equilíbrio térmico. Também, vamos supor que você está tratando com duas substâncias aí não interagentes, vai atingir o seu equilíbrio químico, você não vai ter mais o fluxo de energia, então não é que não vai ter, esse fluxo pode ser constante, né? Então você atingiu o seu equilíbrio radiativo. Aqui no caso de energia, sim, a gente já atingiu o equilíbrio, não vai ter mais trânsito de energia aqui. E o equilíbrio mecânico, você não tem mais partículas se deslocando de um lado para o outro aqui. Então, agora nessa unidade que tratamos de radiação de corpo negro, espero que fique mais claro quando eu digo que a radiação de corpo negro é a radiação térmica emitida a partir de um corpo negro que se encontra em equilíbrio termodinâmico com seu ambiente. Agora que nós sabemos o que é essa radiação de corpo negro, a gente precisa saber quais são as características dela, né? Então, quais são as características da emissão térmica de um corpo negro? Como é que a gente vai caracterizar? Quem começou essa brincadeira aí, até onde eu tenho conhecimento, foi o Gustav Kirchhoff, lá em 1860. Ele estava estudando a emissividade dos corpos. Como é que se dá essa emissão de radiação dos corpos conforme eles são aquecidos a uma certa temperatura. E ele analisava essa emissividade, que eu estou chamando aqui de Epson, como sendo a razão entre a energia que ele emitia dividido pela taxa de absorção. E ele observava que para certos materiais, cada material, cada liga que ele ia estudar lá, caracterizar, ele observava que isso tende a ser constante, essa razão entre, especificamente aqui, a radiância espectral de energia e a taxa de absorção de energia. Radiância espectral de energia. O que significa isso aqui? É a quantidade de energia que é emitido por um corpo que está a uma certa temperatura, e essa radiação ela é emitida num certo comprimento de onda. Então eu posso fazer essa representação em termos da frequência também, vou deixar para as próximas aulas. Então a minha radiância espectral ela é a quantidade de energia emitida num certo comprimento de onda devido a esse corpo estar a uma certa temperatura. E isso é dividido pela taxa de absorção. A quantidade de energia que esse corpo conseguiu emitir, absorver, da radiação que incidiu sobre ele. Então, ele estava num forno lá, ligou o forno, vai lá, faz a sua fogueirinha lá. Então, pega o teu corpo e aquece. Aí você vai aquecer o seu corpo lá. Não é porque ele é preto, não, é só para simbolizar, né? Que tratando de corpo negro. Conforme ele vai absorver parte dessa radiação incidente. Então, ele tem uma taxa de absorção. Tem que saber, primeiro, a quantidade de energia que foi fornecida para o corpo, quanto ele absorveu. Você tem a sua taxa de absorção. Depois que ele absorve, ele vai emitir essa radiação. Aí, dependendo da faixa dessa temperatura, ele reemite essa radiação aí para o ambiente. Só que nós estamos, no caso do Kirchhoff, ele estava estudando basicamente a emissividade isotrópica. O que essa palavra significa, né? Iso, mesmo, igual. Trópico, estamos falando de posição no espaço. Então, essa emissividade, essa quantidade de energia emitida, ela era isotrópica, ou seja, ela era uniforme a distribuição dela no espaço. Mesma quantidade em cada direção de emissão. Então, um exemplo de um emissor isotrópico. Se eu pegar de maneira geral aqui um corpo qualquer aqui e aquecer ele, por exemplo. Se eu aqueço ele, ele vai absorver parte dessa energia e vai emitir. Aqui, se eu for dizer que ele está emitindo em todas as direções a mesma quantidade,
a simetria desse corpo não favorece, né? Se a gente fosse analisar um corpo negro real, ora, essa energia aqui nessas cunhas ia dar problema. Então, se a gente está analisando emissividade isotrópica, é bom considerar a simetria do corpo. Então, qual é o corpo mais simétrico que a gente pode tratar? Poderia tratar com uma esfera. Aí sim, a gente teria uma emissão isotrópica e a radiação sendo emitida de maneira uniforme em todas as direções do espaço. Interessante observar que o Kirchhoff que introduziu essa ideia de corpo negro ideal, né? O que seria esse corpo negro ideal? Seria um corpo que consegue absorver toda a energia que incide sobre ele. Então, a taxa de absorção dele é 1. Isso é um coeficiente. Então, isso aqui vai de 0 até 1. Então, onde 1 vezes 100% seria ele estar absorvendo toda a radiação que incide sobre ele. E o que a gente, na natureza, esse processo aí, que acho que um dos processos que eu tenho de memória, assim, que tenha maior rendimento nessa questão de absorção de energia e reemissão e geração de energia, acho que é fotossíntese, né? E não chega nem perto, né? Ali dos 80% de eficiência. Então, ele está criando uma situação, por isso que é idealizada, onde a taxa de absorção é 100%. Nessa situação específica, a emissividade desse corpo é a própria radiância espectral de energia. Se eu sei a radiância espectral de energia, ou seja, a quantidade de energia que o corpo emite num certo comprimento de onda devido à sua temperatura, eu quero saber agora qual é essa radiância total de energia, porque ele tem uma determinada temperatura, ele vai emitir num certo comprimento de onda. Tá, e como é que eu vou fazer isso? Vou ter que somar, para saber a radiância total, você vai somar a radiância espectral nos comprimentos de onda. Então, você vai integrar de 0 até o comprimento de onda que você está observando ali, que está emitindo da emissividade, né, do seu corpo. Então, se encontra nos livros, geralmente R de T é a radiância total. Em alguns livros, a radiância espectral, ao invés de escrever com ρ, os livros também escrevem com um Rzinho mesmo, só o Rzão, desculpa. R de lambda T. Também é a radiância espectral, dependendo do livro que você for analisar, ou é ρ, ou é R. Não importa a letra, né? É uma função do comprimento de onda e da temperatura aqui. E se a gente for analisar quem é essa radiância total? Essa radiância total ela está associada aqui à energia emitida por unidade de tempo, se eu fosse analisar dimensionalmente aqui, né? Energia dividido por unidade de tempo vezes unidade de área. Logo, quando eu for ver essa análise dimensional aqui, energia sobre tempo. Energia sobre tempo é a potência do corpo. Potência sobre área. Então, a análise dimensional aqui da minha radiância total de energia emitida por esse corpo, dado que a simetria dele favorece uma emissão isotrópica, unidade de potência do Sistema Internacional, Watt. Área, metro ao quadrado. Então, essa é a minha unidade de energia total emitida aí por esse corpo negro. Pois bem, depois dos estudos pioneiros aí do Kirchhoff, o Joseph Stefan ele obteve um resultado experimental muito interessante em 1879, baseado no trabalho de John Tyndall, lá de 1864, sobre medidas de emissão de radiação no infravermelho por um filamento de platina e a respectiva cor desse filamento. Stefan observou que a energia radiante emitida por um corpo negro é proporcional à quarta potência da temperatura. Então, o Stefan foi lá e observou
que a radiância total do corpo emitida, a radiância total emitida pelo corpo é proporcional à temperatura elevada à quarta. Então, observem já que o pessoal estava estudando lá no final do século XIX o que? Filamentos. Então, você aquecia o filamento e queria ver qual era a cor. O pessoal já estava investigando lâmpadas, né? Era isso. O que você tem uma lâmpada lá, lâmpada incandescente? Um filamento que vai ser aquecido e depois o gás lá que está no bulbo vai emitir uma luz que, dependendo do gás, também vai estar associado a uma cor. E o Stefan já verificou isso experimentalmente, lá em 1879, que essa energia emitida era proporcional à temperatura elevada à quarta. Em 1884, o Ludwig Boltzmann obtém o resultado teórico. Ele se baseou no trabalho do Bartoli, de 1876, sobre pressão de radiação eletromagnética. Isso era bem novo. Essa pressão de radiação eletromagnética basicamente está associada às equações de Maxwell, o trabalho de Maxwell. Então, olha, 1876, eu acho que a primeira edição das equações de Maxwell é de 1865. Então, é bem recente o trabalho do eletromagnetismo de Maxwell. Bartoli aplicou isso para ver o que? A interação da radiação com superfícies refletoras. Então, via a pressão dessa radiação de maneira geral, falar no espelho refletor, né? Como é que se dá a interação da radiação com a matéria aqui no espelho refletor? Aí vai ter uma troca de momento aqui. A gente costuma ver isso lá em Física 4, né? Então, essa troca de momento aqui está associada a uma pressão de radiação. E o Boltzmann, ele deduziu essa dependência da densidade de energia irradiada com a quarta potência da temperatura. Para isso, ele considerou uma máquina térmica ideal, usando radiação eletromagnética em vez de um gás ideal. E aí ele deduziu o que a gente chama hoje de lei de Stefan-Boltzmann, que a radiação total emitida por um corpo negro ideal, né, é igual a uma constante vezes a quarta potência da temperatura desse corpo. Esse sigma é a constante de Stefan-Boltzmann, que é igual aí, com os valores medidos já atuais, né, 5,57 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado, Kelvin a quarta. Eu vou já explicar como é que era o que o Boltzmann fez, quais são o esquema que ele fez nessa máquina térmica ideal que ele utilizou. Era o que? Um pistão, né? Você pega aqui, imagina um cilindro com um pistão, e aqui dentro, ao invés de considerar o que era muito comum na termodinâmica até do século XIX, era ver como é que se dá o comportamento de gases aqui dentro. Então, o que acontece com os gases aqui dentro que estão sujeitos a uma pressão, volume, temperatura, vai ter uma certa energia interna e uma entropia associada. Aqui eu tenho variáveis que a gente chama macroscópicas e variáveis termodinâmicas aqui associadas aos estados, microestados, né? Os estados microscópicos do sistema. Então, isso era muito utilizado para analisar gases. Qual foi a ideia do Boltzmann? Utilizar isso, ao invés de aplicar esse sistema aqui comum a gases, aplica ele à radiação eletromagnética, porque a radiação eletromagnética também vai exercer pressão de radiação aqui nas paredes desse cilindro aqui do êmbolo, né? Vamos partir para a dedução aí da lei de Stefan-Boltzmann, que é o cerne dessa aula aqui. Qual era a ideia do Boltzmann? A ideia dele era o quê? Considerar a radiação de corpo negro confinada nesse cilindro de volume V, que estava acoplado a um pistão perfeitamente refletor. Por que ele está considerando esse pistão perfeitamente refletor?
Porque se eu tivesse uma radiação aqui, vamos supor, o corpo verdinho aqui é um corpo negro, então ele absorveu uma certa radiação e emitiu toda essa radiação aí com um certo comprimento de onda. Lembrando que o sistema está a uma certa temperatura, então ele vai emitir essa radiação devido a essa temperatura que ele se encontra. Essa radiação está confinada aqui e conforme ela bater nesse espelho refletor, ela vai ser refletida. Então, tá horrível aqui o desenho, mas imagina que ela vai ser refletida aí conforme for batendo nesse espelho. Na hora que bater essa radiação aqui no espelho, a gente vai ter uma pressão associada. Essa pressão, deixa eu colocar de outra cor aqui. Então, vai ter uma pressão exercida. Força sobre área, mas aqui eu estou considerando que é só nessa direção aqui, né? Por isso que eu estou colocando vetorialmente. Para não confundir, eu vou tirar o vetor aqui, considerar isso é isotrópico e tudo mais. Essa pressão aqui. Como é um sistema ideal, né? Essa variação de pressão vai empurrar o êmbolo para cima, né? Vai empurrar o êmbolo aqui como se fosse uma seringa, né? E o gás aquecido anteriormente poderia empurrar o êmbolo, ou você empurrar, dependendo do sentido que vai o êmbolo, isso vai dar uma variação do sistema que pode ser positiva ou negativa. Nesse caso aqui que a gente está considerando a radiação do corpo negro exercendo pressão, vai variar aqui a altura, né, do êmbolo. Vamos supor que ele suba aqui, a tampinha vai subir e vai ter uma certa variação aqui de volume. Então, essa é uma variação de pressão, vai gerar uma variação de volume, uma variação de temperatura no sistema, até o sistema atingir o equilíbrio termodinâmico. Então, essas foram as considerações iniciais do Boltzmann. E o que ele queria analisar? Ele queria analisar como é que estava distribuída essa energia aqui dentro, a energia associada a esse corpo negro, essa radiação confinada. Então, ele começou a analisar como isso aqui é um sistema fechado, então tem que haver conservação da energia em um sistema quando ele atinge o equilíbrio termodinâmico aqui. O sistema está fechado, ele é não interagente com o resto do universo aqui, com o ambiente exterior. Então, uma hora ele vai atingir o equilíbrio termodinâmico aqui. Não tem agente externo sobre o sistema a priori aqui. Bem, da primeira lei da termodinâmica, ela pode ser enunciada de várias formas, mas as considerações que o Boltzmann fez aqui permitiu que ele utilizasse. Eu vou colocar o que vai ser útil para a gente aqui. Então, a primeira lei da termodinâmica diz o seguinte: a energia total em um sistema fechado permanece constante, embora possa ser convertida de uma forma para outra. O sistema, como eu disse, é não interagente com o exterior, então ele está fechado. A gente vai analisar só o que está acontecendo aqui dentro. E a energia que a gente tem em eletromagnética aqui pode ser convertida em outras formas de energia. A gente tem calor associado aqui e tudo mais. Da primeira lei, a gente sabe que a gente pode escrever as variáveis de estado da seguinte maneira. Por exemplo, a energia interna ela é uma função de estado. Então, eu posso escrever em termos dessa diferencial aqui. Vou dizer que a variação da energia interna aqui dentro do cilindro, ela é igual a uma variação da quantidade de calor que ocorre ali, menos o trabalho realizado pelo sistema sobre sua vizinhança. Lembra? Essa radiação vai atingir o pistão aqui, né, que é perfeitamente refletor, mas vai exercer uma pressão ali. Então, essa pressão vai variar o volume, vai ter uma variação de volume aqui, e essa variação de volume, se o pistão sobe, vai ter que ocorrer um trabalho, uma força associada a esse deslocamento aqui, para estar associado um trabalho aqui, né, que vai ser realizado pelo sistema sobre as paredes aqui, no caso no êmbolo do pistão, né? Estou chamando de pistão ou êmbolo também, aqui do cilindro. Então, aqui eu já estou caracterizando a minha energia interna dentro do cilindro aqui.
Lembrando, né? O que é uma função de estado, né? A priori, a característica dela é que ela depende só do estado inicial e final do sistema. Então, a energia interna, quando eu falo que é uma função de estado, é porque ela depende só do estado inicial e final, lá, quando se atinge o equilíbrio termodinâmico. Já calor e o trabalho que ocorrem ali são processos pelos quais você transforma, né, a energia no sistema. Então, são processos de conversão de energia aqui dentro. Então, eles dependem do caminho, né? Como a gente lembra, tinham variáveis lá no que a gente aprende desde a parte de mecânica, né? De sistemas conservativos e não conservativos. Aqui, a analogia que a gente poderia dizer é que o calor e o trabalho dependem do caminho escolhido, porque eles são processos pelos quais a gente está transformando a energia aqui. Agora, a energia interna do sistema, de maneira geral, depende só do estado inicial do sistema e o estado que você atinge o equilíbrio termodinâmico. Para tratar esse problema de conservação de energia aqui no nosso sistema em equilíbrio termodinâmico, nós também vamos precisar da segunda lei da termodinâmica, que também pode ser escrita de várias maneiras, mas o que nos interessa aqui é o seguinte, que todos os processos irreversíveis na natureza, em direção a um estado de equilíbrio, ocorrem no sentido em que a entropia dos corpos envolvidos é aumentada. Opa, então o que eu estou falando aqui? O que seria um processo irreversível? Processo irreversível é aquele que ocorre espontaneamente. Então, imagina aqui que eu tenho dois corpos com temperatura T1, T2. Depois de um certo intervalo de tempo, aí a gente vai ter aqui, quem for maior a temperatura vai ter um fluxo aqui, uma quantidade de calor vai passar de um corpo para o outro, e depois de um certo intervalo de tempo, pode ser grande ou pequeno, poderia estar representando por dt, que se não... porque quando eu falo intervalo de tempo grande, isso é relativo, né? Grande com relação a quê, né? A gente encontra que T1 igual a T2. Atingimos vamos supor que a gente não só o equilíbrio térmico, atingimos o equilíbrio termodinâmico. Esses dois corpos depois, quando vão estar com a mesma temperatura, se eu estou considerando os dois corpos isolados num sistema fechado, não importa o que eu faça, eles não vão adquirir essa temperatura. Essa temperatura não é que T1 é igual a T2, a temperatura do corpo 1 é igual à temperatura do corpo 2, que é igual a T. Então, ele não tem mais a temperatura T1 e nem a temperatura do T2. Essas temperaturas são iguais, mas são diferentes das iniciais. Se eu estou considerando o meu sistema fechado aqui, o sistema isolado, esses dois corpos, que espontaneamente atingiram o equilíbrio, eles vão continuar aqui. Eles só retornam para as configurações iniciais se houver um agente externo que interfira na temperatura e eleve essa temperatura ou abaixe, de modo a eles restabelecerem a temperatura. Então, esse processo aqui de atingir esse equilíbrio térmico foi um processo irreversível. Ocorreu espontaneamente, depois de um certo intervalo de tempo, mas considerando o sistema fechado, ele é irreversível. Quando ocorre processos irreversíveis, a entropia dos corpos envolvidos ela é sempre maximizada. Eles ocorrem no sentido de maximizar a entropia. A entropia do sistema. Então, de maneira geral, isso aqui teve o quê? Um fluxo de energia associado, e eu posso me perguntar, de que maneira a energia foi distribuída nesse sistema que eu estou analisando aqui no equilíbrio termodinâmico? Então, eu posso utilizar a entropia como sendo uma medida das configurações de energia, de quantas formas possíveis pode ocorrer isso. Igualar a temperatura do corpo 1 e do corpo 2, T1 igual a T2, que é igual a essa nova temperatura aqui, T. Então, tomem cuidado, que às vezes a gente encontra até em livro didático
associando a entropia com desordem, né, do sistema. Isso é um péssimo caminho. Não associe entropia com desordem, porque isso pode dar muito problema, que a gente tem sistemas desordenados onde é um caminho sem volta quando o cara associa a entropia com desordem. Associa a entropia com os estados de energia possível, como sendo uma medida que vai, no final, a entropia do sistema vai ser uma grandeza física que vai me dar informação sobre como está alocada a energia do sistema quando eu atinjo o equilíbrio termodinâmico. Nas outras aulas eu vou pegar e falar mais sobre entropia. Mas lembra, é uma variável de estado aqui, então tem uma função de estado, caracterizado dos microestados do sistema, e vai ter um reflexo no comportamento macroscópico desse sistema, né? Que a energia, a gente pode analisar aqui localmente como é que se dá a distribuição de energia desse sistema e como isso se reflete nas variáveis macroscópicas do sistema. Então, a partir disso, a gente vai escrever a variação da quantidade de calor e do trabalho em termos dessas variáveis que eu estou definindo aqui com a primeira e segunda lei. Quem é a variação da quantidade de calor que ocorre nesse sistema? Está associada a uma temperatura vezes uma variação na entropia do sistema. E quem é essa variação do trabalho realizado pelo sistema sobre a vizinhança? Uma maneira de colocar, lembra, força, trabalho aqui vai estar associado a força vezes deslocamento, né? A pressão, né, vai empurrar isso aqui, então tem uma força associada a um certo deslocamento aqui. É a mesma coisa que eu fazer a pressão, que é força sobre área, vezes a variação de volume, dV aqui. Então a minha pressão de radiação, que a radiação vai fazer aqui no pistão, que é perfeitamente refletor, vai gerar uma variação de volume. Então, é uma maneira de calcular quem é a minha variação de trabalho nesse sistema. Lembrando, esses dois aqui não são variáveis de estado, funções de estado. Mas a entropia é, né? Assim como a energia interna. Deixa eu ver se a gente falar mais alguma coisa aqui. Acho que não. Então, seguindo o barco, eu vou substituir a equação 3 na equação 2 e aí eu encontro a minha relação fundamental para um sistema fechado e equilíbrio termodinâmico. Isso aqui, quando a gente estuda termodinâmica, é a primeira coisa que a gente deduz, né? Isso aqui é uma outra maneira de a gente deduzir, falar da primeira lei da termodinâmica, né? Matematicamente, a gente relacionar a minha variação como a minha energia interna é função de estado, posso escrever ela como sendo uma diferencial total. Então, a variação da energia interna que ocorre aqui nesse sistema é igual à temperatura desse sistema vezes a variação de entropia menos a pressão do sistema vezes a variação de volume que ocorre naquele sistema. Essa equação vai ser bem útil para a gente deduzir a conservação da energia que a gente está utilizando e para obter a lei de Stefan-Boltzmann a seguir. Eu preciso saber quem é a pressão associada. Aqui eu não estou deduzindo, mas não é tão horrível de deduzir isso aqui não. A pressão igual a Uzinho sobre 3, isso aqui é a pressão de radiação eletromagnética, considerando uma onda eletromagnética isotrópica associada aqui, ou seja, a emissão é uniforme nas direções do espaço, a mesma quantidade de energia em cada direção do espaço aqui. Como é que eu posso obter isso aqui? Eu posso obter isso aqui do mesmo esquema de física 4, quando a gente pega a onda incidente, incidindo no espelho perfeitamente refletor e pega o campo eletromagnético e associado, vai dar 2 vezes a intensidade, esse campo, aí depois a gente pode relacionar com a intensidade e a densidade de energia. Ou então, lá como a gente faz em eletromagnetismo clássico, né? A gente costuma deduzir o tensor das tensões de Maxwell e a primeira componente é a pressão de radiação, né? E quem é o Uzinho? O Uzinho é a densidade de energia do sistema.
é a energia interna dividido pelo volume do sistema. Isso se essa densidade for uniforme. Se não, a maneira mais correta de eu escrever isso aqui... Deixa eu escrever aqui. Uzinho é igual du dv. Ou seja, a variação da energia com relação ao volume. Isso pode ser uma variável local ou essa densidade de energia ela pode ser uniforme. No nosso caso aqui, tanto faz a gente considerar, porque a gente está considerando emissão isotrópica e no equilíbrio termodinâmico. Mas é só para saber que a densidade de energia está relacionando a energia interna do sistema dividido pelo seu volume. Bem, a entropia também é uma função de estado. Ou seja, ela vai depender do estado inicial e do estado final quando você atinge o equilíbrio termodinâmico do sistema. Então, se ela depende só do estado inicial e final, e essa entropia é uma função de quem? É uma função da temperatura do sistema e do volume. Pelo fato de ser uma função de estado, isso é uma propriedade matemática. Eu posso escrever essa entropia como sendo uma diferencial total. ds vai ter que ser o quê? Uma função, ou seja, a variação de entropia tem que ser uma função que dependa da variação de temperatura e da variação do volume do sistema. Como é que eu determino essa variação? Se eu sei que essa aqui é uma função de duas variáveis, derivada parcial, né? Então, a diferencial total da entropia é igual à derivada parcial da entropia com relação à temperatura quando o volume é mantido constante. Cálculo 2, cálculo de duas variáveis. Deriva com relação a uma significa que a outra é constante. E isso associado a uma certa variação de temperatura. Mas a derivada parcial da entropia com relação ao volume quando a temperatura é constante. Essa parcela vai estar associada a uma variação de volume. Eu vou substituir a equação 5 na equação 4, lembrando que a minha pressão, dada pela pressão de radiação para a radiação eletromagnética isotrópica é igual a densidade de energia sobre 3, e que a minha energia interna é igual à densidade de energia vezes o volume. Então, você vai substituir lá, vai ter uma derivada aqui, ó, quando você substituir o zão como sendo uzinho vezes v, então você vai ter que aplicar a regra da cadeia. Deriva o primeiro, multiplica pelo segundo, mais o primeiro derivado do segundo. Está aqui. Isso é igual à temperatura que multiplica aqui a minha diferencial total da entropia, esse termo aqui. Menos PdV, a pressão, densidade de energia sobre 3. Aqui, lembrando que eu apliquei a regra da cadeia, porque era duzão. Joga esse menos 1/3 para o outro lado, vai ficar UdV mais 1/3 de UdV. Coloca em evidência, vai dar 4/3 desse cara. V, aqui eu estou multiplicando e dividindo por dt. No final das contas, não estou fazendo nada, é a equação de cima. Mas eu só vou arranjar assim porque vai facilitar, né? Multiplicar e dividir pela mesma coisa, no final das contas eu não estou interferindo com o resultado. Mas vai facilitar para eu simplificar essa expressão. V que multiplica du dt, que multiplica dt, é igual a essa expressão. Por homogeneidade, o que eu tenho do lado esquerdo tem que ser igual ao que eu tenho do lado direito. Olha só, aqui eu tenho um coeficiente multiplicando dv, né? Aqui eu tenho essa derivada parcial com dv. Então, esse cara aqui tem que ser igual a esse aqui. Aqui eu tenho dt, dt. Esse cara aqui vai ter que ser igual a esse aqui. Estabelecendo as igualdades aqui, eu chego na minha equação 6. Pronto. Continuando no caminho para
deduzir a lei de Stefan Boltzmann. Agora eu vou aplicar uma propriedade que a gente aprende lá em cálculo 2, quando a gente aprende derivadas parciais. Dado uma função de duas variáveis, f de x, y, você tomar a derivada parcial de f com relação a x e depois tomar a derivada parcial com relação a y, é a mesma coisa que você inverter. Primeiro tomar a derivada da função com relação a y e depois tomar com relação a x. Vou colocar aqui entre parênteses, né, só para ficar mais claro. Aplicando essa propriedade ali na equação 6 que eu tenho, é a mesma coisa que eu dizer isso aqui, ó. Del V da derivada parcial da entropia com relação à temperatura é a mesma coisa que você inverter. Pegar del T e tomar a derivada com relação à temperatura depois de tomar a derivada com relação ao volume. Esses caras aqui eu já sei, é a minha equação 6. Eu vou substituir aqui tomando a derivada. Aqui, ó, a derivada da entropia com relação ao tempo a volume constante. Tá tudo aqui, ó. Del S, del T a volume constante, V sobre T, du dt. E esse cara aqui, função de U e T. Quando eu tomar essas derivadas, eu vou encontrar aqui essa equação. A primeira aqui eu vou derivar esse cara com relação ao volume. Aí tinha um V aqui, aí sobra 1 sobre T du dt. Ah, mas essa daqui vai mudar. Por quê? Porque aqui eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Quando eu for derivar essa segunda, tem aqui, ó, del S, del V é 4/3 de U sobre T. Aí, quando eu for derivar isso aqui com relação à temperatura, lembra, a densidade de energia vem da energia interna, né? Então, isso aqui é uma função de estado. Também vai depender de quem? Da temperatura do sistema. Então, quando eu for derivar com relação à temperatura, U é uma função da temperatura e aqui eu tenho a temperatura. Então, tem que aplicar a regra da cadeia. Derivo o primeiro, multiplico pelo segundo, aí depois mantém, derivo o segundo lá. Então aqui, ó, vou ter o 4/3, aí aqui eu apliquei a regra da cadeia. Derivei, ó, primeira derivada do segundo, du dt, aqui era mais, mas tem um t elevado a menos 1, aí vem menos 1, t elevado a n menos 1, t ao quadrado, tá aqui. Aqui eu cancelo, né? Posso cancelar 1 sobre t e esse quadrado aqui, que é comum a todos. Aí eu encontro que 1/3 de du dt é igual a 4/3 de U sobre T. Opa, aqui eu... Ah, tá. Esse 4/3 aqui, ó, du dt, joga ele para o outro lado. Pega 4/3 menos esse cara aqui, menos 1. Vai sobrar, era para sobrar 1/3, tá aqui, tá certinho. Aí sobrou depois 4/3 que multiplica U sobre T. Aí eu jogo para o outro lado, fica positivo. Ok, tá certinho. O que eu vou fazer? Eu vou rearranjar, ó. Que tem U, eu vou jogar lá para baixo. Que tem T, vou jogar lá para cima. Aí fica du sobre U é igual, 1/3 cancela, né? Aqui. É igual a 4 dt sobre t. Qual é a integral de dx sobre x? É o log natural da função, né? Então, eu vou encontrar aqui. Como eu não estabeleci os limites de integração, aqui eu tenho o log natural de u é igual a 4 log natural de t mais uma constante que está associada aos limites de integração, né? Como a integral é integral indefinida, essa é a regra do log, né? Estou jogando uma constante de integração. Eu quero encontrar aqui a minha densidade de energia. Eleva os dois lados a exponencial. Então vai ficar E eleva de log natural de U é igual a exponencial de 4 log natural de T mais A. Exponencial está
somando. Então aqui eu abri, ó. Está somando é a mesma coisa que ter a mesma base multiplicando, né? Agora sim, geralmente o pessoal vacila aqui, que é aplicar as propriedades aqui do log. Ó, você aplica aqui quando eu tenho. O pessoal esquece de aplicar aqui às vezes. 4 vezes o log natural de t. Quando você tem uma constante multiplicando o log, joga, é como se eu tivesse aqui ó, t elevado à quarta. Opa, já apareceu minha temperatura elevada à quarta. Vezes o número de Neper aqui é elevado a A. Pronto. Propriedade de exponencial e logaritmo lá. Esse log neperiano é na base E. Então, é elevado ao log natural de U da própria função U. E aqui t a quarta. E quem é E elevado a A? É constante. A é constante, eu estou chamando isso aqui de B, uma outra constante. Então, encontrei finalmente a minha densidade de energia do sistema. Aqui para essa condição que o Boltzmann estava analisando. Uma radiação de corpo negro confinada nesse sistema termodinâmico aqui, de volume V, com esse pistão que é de um material perfeitamente refletor. Então, a densidade de energia é igual a uma constante vezes a temperatura elevado à quarta. Pois bem, foi isso aqui a priori o que ele fez. Só que a gente não queria deduzir só isso aqui, né? A gente queria calcular a radiação total emitida, era o R, né? Então, a gente tem que ir um pouquinho mais à frente. A gente quer calcular o Rzão de T, ou seja, a radiação total emitida aqui por esse corpo negro, em todo o volume. Não só a densidade de energia, que é a energia dividida por volume. E lembre, isso aqui é a mesma coisa que a potência emitida por área desse corpo negro. Então é relativamente simples de calcular. Se a gente olhar a nossa equação 7, de lá a gente obtém que a variação de energia dU contida no volume de radiação dV para uma dada temperatura T é dada por isso aqui. É só olhar, né? Se Uzinho é igual a dU dV, joga o dV para o outro lado, você encontra quem é a sua energia, a variação de energia que se encontra num certo elemento de volume aqui dentro do seu sistema fechado. Mas observe como eu estou escrevendo esse volume. Essa variação de volume é igual à área associada a uma superfície, a um elemento de superfície, vezes um certo comprimento. Deixa eu tentar desenhar aqui. Vamos imaginar que eu vou pegar um elemento de volume dV, que é infinitesimal. Então, essas curvas aqui é como se fossem... vão se tornar retas, né? Então, eu tenho aqui... Pois bem, imagina que isso aqui seja duas frentes de ondas que foram emitidas por essa radiação aqui. Eu quero analisar aqui esse sistema, então eu vou ter que escolher um elemento de volume. Como é que eu vou fazer esse elemento de volume? Deixa eu pegar aqui um certo elemento de volume. Então eu vou escolher um voluminho aqui. Vamos lá. Desenhar aquilo que a gente aprende desde sempre. Né? Desenhe o teu cubozinho aqui. Tá aí, deixa eu só fazer a parte de trás tracejada para não poluir muito o desenho.
Tá aí, mal feito, mas está feito, né? Então, esse cara é o meu elemento de volume. Então, aqui eu tenho um certo elemento de volume dV. Eu tenho esse elemento de volume dV, ele tem uma área aqui, ó. Essa área eu vou chamar de A, que é essa tampa aqui. Aqui eu tenho a minha área A. Eu, sabendo a área, o cubo, né? Se eu multiplicar por esse cara aqui, que eu vou chamar de dl, vou ter aqui o meu elemento dV, né? Seria a priori a dl. Quem é esse dl? Esse dl está associado ao quê? Essa frente de onda que estava aqui, ela se propagou e agora ela está aqui. Então, quando a onda se propagou aqui, até chegar aqui desse lado, ela foi com uma certa velocidade, que é a velocidade da luz. E ela levou um certo tempo para passar aqui, um certo tempo dt. Logo, quem é o meu dl? Que é esse comprimento aqui. É igual a velocidade vezes o tempo, dt. É por isso, se eu quiser saber o volume aqui, esse elemento de volume, vai ser a área vezes esse dl, c dt. Sabendo agora quem é a quantidade de energia que está no meu elementozinho de volume, eu posso calcular a potência associada ali dentro daquele elemento de volume. Potência, aqui eu posso até acabar confundindo com a pressão, né? Então, o ideal era eu colocar aqui uma potência radiada, né? Deixa eu colocar um PR aqui. Essa potência radiada é igual à derivada da energia com relação ao tempo, né? Variação de energia com relação ao tempo. Pega essa expressão aqui com relação a dt, cancela, cancela. Agora sim, ó, eu tinha esse b, que era uma constante que vinha lá da integração, para obter a densidade de energia, e agora eu tenho ela multiplicada pela velocidade da luz. Essa constante, aqui b vezes c, que é b vindo lá da integração, e c sendo a velocidade da luz, eu vou chamar de sigma, que essa é a constante de Stefan Boltzmann. Só que, lembra, eu tenho a potência. O que é a potência sobre a área? É justamente o que eu quero obter. A potência sobre a área é a minha radiação total emitida pelo corpo negro aqui nesse sistema fechado. Então, calculei a minha radiação total emitida por esse corpo negro aí, igual a constante de Stefan Boltzmann vezes a quarta potência da temperatura. Vale frisar aqui que o Stefan, né, ele não calculou esse sigma, nem Boltzmann. Essa constante aqui, ela é obtida empiricamente. Então, deixa eu colocar aqui. É na experiência. O cara vai lá, sabendo aqui, ó, sempre divide lá, quando ele consegue calcular a radiação total dividido pela temperatura ao quarto, sempre dá um valor constante. Então, é isso que ele faz para poder calcular esse cara aqui, esse sigma. Foi medido empiricamente. Para obter, a partir de primeiros princípios, essa constante de Stefan Boltzmann, a gente precisa utilizar a física quântica. E essa constante, ela é uma constante fundamental da física, assim como essas outras constantes que a gente tem, que é a velocidade da luz, constante de Planck, constante de Boltzmann. Tanto é que quando a gente vai calcular, obter essa expressão,
a gente calcula ela em termos de outras constantes, né? 2π à quinta, constante de Boltzmann elevado à quarta, dividido por 15, constante de Planck ao cubo, vezes a velocidade da luz ao quadrado. E isso é obtido, se der tempo, eu vou ver se eu consigo obter ela a partir de quem? A partir da lei de Planck. A lei de Planck é que vai introduzir o comportamento quântico aí associado à radiação. E a partir dela, a gente reobtém todas essas coisas que eu vou fazer aqui na próxima aula. Aqui eu obtenho a lei de Stefan Boltzmann. Na próxima aula, falar sobre lei de deslocamento de Wien, de radiação espectral dele. E aí depois eu vou falar da lei de Planck, que é o caso que a gente fecha essa unidade aqui. Bem, era isso. Para finalizar a aula, e citação do Boltzmann. Nada é mais prático do que uma boa teoria. Era isso que eu tinha para dizer. Estudem, consultem os livros, resolvam a lista. Deixa eu finalizar a gravação aqui.